Essa coisa de, Seu hoje em dia as pessoas querem rapidez. Isso aí. E você acha que essa coisa da produção mesmo da música, quem quer fazer rápido, quem quer entregar mais em quantidade do que qualidade, são os artistas ou é pressão de indústria? Quem quer O rir que tem que fazer pesa rir. pra onde, sabe? Então, na verdade é muito louco porque às vezes a gente pesa a mão xingando um artista, mas sabe aquela frase É o público, né? hate the game, don't hate the player, sabe? Ou, com certeza. É meio isso, e o que eu percebo é que assim, eu acho que ninguém sabe a hora que ninguém sabe a hora que a indústria dá o giro. Ninguém sabe. Sabe aquela coisa do a gente tá aqui, todo mundo fala a mesma língua. Sabe South Park, aquele personagem do Capitão Retrospectiva? Eu não assisto muito. Eu não manjo, não. Mano, Mas fala, que é o pessoal. tem um personagem, o Capitão Retrospectiva, ele é um cara que, tipo assim, o prédio tá pegando fogo, aí ele vem como um super-herói voando, ele pega e fala: "Ah, meu Deus, está pegando fogo. Ah, está pegando fogo porque deixaram uma vela em cima da cama, e a cama incendiou. E não há extintores, não sei o quê, papapá. Por isso, está tudo em chamas." E aí o pessoal faz: "Obrigado, Capitão Retrospectiva." E ele vai embora. Tipo, ele não faz nada. Ele só foi lá e falou o óbvio. Ele anuncia o que tá acontecendo. Ele só foi pra falar o óbvio. E aí, tipo, na indústria da música, eu percebo que tá cheio de gente que fala o óbvio. Porque ninguém consegue saber a hora que a indústria vai girar. Do lado? Deixa só um pouquinho aqui. Não precisa de tudo, porque Aí senão o cara, pega tipo, é meio óbvio você chegar e falar: "É porque agora é isso, é porque aquilo." Pelo menos essa é a minha visão, sabe? E aí o que eu percebo é que, assim, antigamente você tem um documentário maravilhoso sobre isso até, que fala justamente de quando se cria o autotune. O autotune é o que faz as pessoas que não cantam cantar. Você fala muito sobre isso, né? Eu falo, mas no sentido de crítica mesmo. Não, mas é porque acontece. O autotune, ele não nasceu pra ser isso. O autotune, ele é um negócio que o cara trabalhava abalos sísmicos e coisas nesse sentido. Ele usava, ele jogava uma frequência e trabalhando essa frequência, ele entendia e aí ele entendia as questões do solo. E aí um dia o cara falou: "Você consegue manipular essa frequência?" Aí ele falou: "Consigo." Foi ali que tudo E aí deu foi o errado. pulo do gato. Foi ali que a música acabou. Não, eu nem digo que a música cagou, mas o que acontece? Isso foi criado em 1996. E até 2001, os produtores usavam em segredo. Ninguém sabia que existia isso. Então o que acontece? Uma música que às vezes os caras demoravam 2 meses para produzir, os caras começaram a produzir em 1 semana. Então você começa a ter muita música, muita música. Então o cara que de repente pegava uma banda, produzia uma banda, aí ele tinha que pensar num arco para essa banda tinha que ter um álbum que tinha que ter um arco, e aí ele ia começar uma turnê. Isso tudo que ele planejava para ter 3 anos, ele passou a pensar em 1. E se ele pensa em 1, ele não precisa ter uma banda, ele pode ter 3, 4 bandas. Então começou a surgir. Aí, se vocês pensarem bem e dar um Google, é quando tem a explosão do pop, que surge um monte de boy band, de cantoras pop. Tipo o Black Eyed Peas. Porque o Black Eyed Peas usa muito. Então, mas o Black Eyed lá. Peas, ele é um cara que ele já vem do pós-2001, no sentido, tipo, quando ele vem forte, ele já vem quando a indústria toda assumiu que existe o autotune. Primeira vez que o autotune foi usado publicamente, segundo esse documentário, foi na música Believe da Cher. Do you believe? O pessoal fala: "Mas como é que ela canta com essa voz?" Não, ela não canta, é um programa que usou e ela usou propositalmente daquela forma. É mentira. Não. Então, tipo assim, a indústria pega e fala: "Cara, peraí, por que eu preciso investir tantos milhões em um artista se com esse mesmo dinheiro eu invisto em 5? Então, nessa hora, eu penso, a coisa começa a ir para um outro lugar que é tipo, cara, rapidez. Aí lança um artista, não deu muito certo, beleza, tranquilo, vai pro próximo. E vai pro próximo, e vai pro próximo. E aí começa, e aí tipo assim, mais ou menos nessa mesma época surge o MP3. As pessoas, cara, eu tenho um irmão, meu irmão tem, eu não sei a idade da minha família 100%, mas ele tem 30 anos, acho. Meu irmão, cara, que ele não faz ideia do que é comprar CD. Ele não faz ideia. Minha irmã tem uma irmã de 18 que, pô, comprar CD, ela nem faz ideia. Então a galera surge o MP3, como que você vai chegar pra uma pessoa e falar: "você não pode baixar"? Tipo, foi aquela briga que todo mundo sabe, história velha, mas tipo assim, você tem a rapidez da pessoa adquirir a música com uma rapidez em produzir. E aí, cara, eu acho que isso vai pra um lugar onde a rapidez, ela sempre vai sacrificar a qualidade. Prejudicar, assim. Mesmo que seja minimamente.
Não tô, porque, pelo amor de Deus, eu escuto música de hoje em dia, eu não acho música hoje em dia ruim, não acho, não acho. Mas o que eu penso é, minimamente ao longo de 20 anos, quando você dá um salto e você escuta, você fala, eita, fizemos cagada aqui. Porque, desculpa, hoje em dia você destaca poucos artistas nesse sentido. E aí entra uma outra questão que vem, na minha opinião, com rede social, que é muito complicada de lidar, e eu acho que ninguém aprendeu a lidar ainda. E já são TikTok. Não acho nem... a geração TikTok Mas já acho que é, já vem de é o antes, topo do... a gente tá chegando no estopim da É parada. o Esse é o topo do pico, né? cume, assim, mas eu acho que o lance da rede social é o lance das manipulações todas que existem, porque a música sempre foi um movimento ligado a comportamento, né? E nas redes sociais, o comportamento é manipulável demais, né, cara? Tipo, quando as pessoas descobriam que dá pra comprar likes no YouTube, quantos artistas já não tinham comprado like no YouTube quando a gente descobriu que podia? Que dá pra comprar seguidores. Pô, quando chega na galera, quantos já não se beneficiaram disso lá atrás? Quantas vezes não jogaram o jogo do bicho antes de aprender? Muito bom. É mais ou menos isso. Alguém já fez muito antes. E assim, a gente tá falando muito sobre a questão do Michael. Sim. Você que, né, tem essa ligação assim. Gente, vocês sabem, né? Dos shows maravilhosos que o Rodrigo faz, né? Em tributo ao Michael Jackson. Inclusive, eu nunca fui, eu gostaria. Pô, vocês têm que ir, mano. Bora lá, gostaria o próximo pra a gente vai. Bora. A gente vai gravar um suco Tá ao fechado. vivo na frente do show. O show O João lá atrás e a gente ali, né? Faz aquelas... Bota o vidro assim e fala, galera, estamos aqui assistindo. a gente joga o boneco do Michael Jackson. Pique a Globo. A gente dá um headshot nele no meio do... Esse mesmo. Mas assim, falando um pouco mais de você. Sim. Porque você teve toda essa carreira, tal, você tá tendo essa carreira, mas você também tem a sua própria arte, assim. Sim. A mais autoral, digamos assim. Sim. Fala um pouco sobre isso. Cara, o lance do autoral, ele vem de uma intenção de não ficar querendo mexer no que o Michael criou. Porque quando a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente fala, eu vou fazer ali meio... Não dá... Tem gente que usa isso de uma forma negativa e tem gente que não usa. Mas tem muita gente que fala, vou usar ali, vou usar tal coisa, eu pego aquilo e dou uma manipulada e faço mais do meu jeito. E o lance do tributo, pra mim, é um lance que eu não gosto de manipular. O máximo que eu manipulo no tributo, que eu nem sei se a palavra é manipular, o co-diretor do Michael falou pra eu nunca usar essa palavra, mas eu não consigo. Eu edito. Porque o Michael, né, como eu falei, o Michael ele tinha introduções de canções muito longas. Às vezes ele tinha breakdowns musicais, cara, no meio da música entrava lá uma parada e ficava 2 minutos. Então hoje em dia, eu entendo que eu tenho o público do fã do Michael no tributo, mas eu tenho um público que também descobre o Michael. Então o máximo que eu faço é editar essas canções. Mas eu não altero letra, não altero coreografia, não altero arranjo. Você falou Will Be There. Cara, a gente tá sofrendo, porque eu vou botar o Will Be There no show. Vai ter aquela criançada atrás. Essa parte eu não vou pôr porque é muito complexo você mexer. Cara, com imagem, autorizações, essa parte é muito chata. Mas tipo, coral. Cara, gravar coral é uma treta. Pô, chama nós aqui, ó. Você já viu eles cantando? Ai, meu Deus do céu. Mano, é uma treta isso. E eu inventei de ter o bagulho do anjo. Então eu tô apanhando muito pra fazer os bagulhos dar certo. Você já cantou alguma Earth Song, alguma vez a Earth Song? Não, eu tenho muito medo dessa música. Medo? Porque ela começa de um jeito que... Ela começa de um jeito que dá pra você encontrar meios de cantar, mas ela vai pra um lugar que ou você consegue fazer ou você vai estragar muito. E aí, tipo... Eu fico muito receoso de estragar, entendeu? Então, por eu não querer estragar, eu comecei a compor. Eu comecei a querer compor. E se eu tivesse uma música assim? Aí eu compunha. Aí passava um tempo e eu falava, mas... E se essa música fosse, né, tivesse um arranjo de verdade? Como é que é? Vamos arranjar. Você consegue fazer um arranjo? Aí ia lá, gravava. Eu falava, mano, que bosta, guardava. Aí passava um tempo. Vamos fazer mais um? Vamos. Aí ia lá, fazia, arranjava, gravava. Que bosta, guardava. Fiz isso anos, caramba. E aí teve uma hora que eu tava com um som que eu falei, cara, esse som tá legal. E eu ouvia e falava, não, isso tá bom. Vou começar a mostrar pra alguns amigos. Olha o som que eu gravei. Pô, que da hora. Que legal. Eu falei, vou começar a mostrar pra quem não é amigo. Você se cobra demais, é isso também. Não, na verdade, hoje eu entendo que eu não acho nem que eu me cobrava. Eu sempre tive muito medo da comparação.
porque... A galera te comparar com o Michael? Com o Michael, tipo, pô, o que você que esse som e tal? E aí, o que acontece? Comecei a dividir com gente que não era fã, porque as primeiras coisas que eu dividia com a galera, o pessoal falava, você tá querendo cantar Michael em português? E eu ouvia, eu falava, cara... Nossa, pessoal é maldoso, né? Não, mas eu acho que era, de repente... Aí eu falava, mas eu ouvia, eu falava, quem dera fosse Michael em português. Tá muito difícil, não tem Michael em português, não tem Michael. Por que a galera fala isso? E eu não entendia. E a chave mesmo foi uma entrevista que eu vi com o Neil. Que o Neil deu uma entrevista falando que ele estudou num colégio em Las Vegas, e música, e aí... Tem colégio em Las Vegas? Bom, ele tinha lá Musical College de Las Vegas, não foi assim, estudou lá. Não, achei que era tipo, ensino médio em Não, Las Vegas. coisa de artes, né? Não, você aprende a ver escola de Las Vegas, você aprende a roda ali, nota vermelha, você foi péssimo na... Suas matérias, cassinos... Roleta, 21, né? Foi cover de Elvis. Las Vegas é só de cinema, né? O croupier, né? O que você quer ser? Sou formado em croupier. Não, ele estudou lá, e aí, tipo, ele fala que um período lá, o pessoal zombava da voz dele. E aí, em algum momento, zombaram da voz dele que se assemelhava do Michael. Caraca. E aí alguém, eu não me lembro agora quem, falou, cara, se sua voz se assemelha com a do Michael, isso não é depreciativo, isso é uma honra. E começou a mostrar os álbuns do Michael. Não foi a mãe dele? Eu acho que foi a mãe dele. E aí, eu vi essa entrevista, eu falei, não no sentido da voz, até porque não acho a voz do Neil linda, não compara a minha com a dele, mas no sentido de alguém ouvir e achar que remete a Michael. Que essa frase me pareceu muito legal, de falar, cara, se alguma coisa remete a Michael, não tem como ser depreciativo, é um elogio. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a dar uma pesquisada, aí você descobre que tem um cara lá em Angola que faz um som meio pop e que faz uma pegada a Michael. Príncipe Ouro Negro. Aí, é o nome dele? Que eu não sei. Ele tá com uma cara de que tá zoando. Porque tem os caras. Aí você descobre um cara em Portugal, aí você descobre um cara na França, aí você começa a ver, você fala, peraí, no mundo inteiro alguém faz isso. Se você pegar nos Estados Unidos mesmo, cara, você tem Usher, Chris Brown, Omarion, Bruno Mars, The Weeknd, The Weeknd, Jason Derulo. Pra mim, o The Weeknd é o que mais se aproxima. E você tem uma porrada desses caras que quando não é uma parada vocal, é uma parada musicalmente estética, e quando não é tão forte nesses dois, é a performance dos caras. E aí você pega e fala, então realmente é uma visão errada que algumas pessoas têm e que eu tava comprando. Aí foi quando eu comecei a mostrar pra essa galera que não é tão amigo, a galera, que som bom, que som bom, que som bom. E na época eu tinha acabado de conhecer o coreógrafo do Michael, ele tinha vindo pra cá pra me dirigir. Que legal. Mostrei pra ele, ele falou, nossa, você tem que mostrar pro Michael Prince, que era um dos engenheiros do Michael. E aí mandei, e o cara, só elogios e tal, e pá, e começou a falar coisas que ele achava que tinham, assim, remetiam a referências. Sabe assim, quando a pessoa escuta e entende? Porque quem produziu essa música, Hey, foi a primeira música que eu fiz, é um cara chamado Joe Black, ele é incrível, ele tá morando em Portugal, mas ele é de Porto Alegre. E ele entendeu todas as referências e fez a música. Quando eu mostrei pra esse cara, ele falou, eu consigo ouvir um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Aí você fala, então não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa popular, obviamente, não tem como eu achar que vou lançar uma música e vou estourar, porque não é um som popular, mas é um som que eu tenho orgulho e se eu gosto, outras pessoas vão gostar. Exato. Comecei Sempre mais legal assim. E eu comecei a lançar bem de leve, assim. E assim, eu lançava com muito receio da comparação. Até que um dia no show a galera começou a pedir, no final do tributo, tô agradecendo, a galera pediu pra eu cantar música, e eu nem tinha nem ensaiado. Eu falei, galera, não dá, não existe, aqui é o tributo, não é o show, não... E as músicas que você tem são aquelas que estão no Spotify. Ouvi todas. Não. Aí no outro show a galera pediu, eu falei, não dá, galera. Aí eu falei, E eu sempre encerrei o show, desde o primeiro tributo que a gente montou nesse formato, eu encerro o show entregando o show pro Michael. É eu uma já vi parada. você falar isso, eu nunca vi presencialmente, mas eu gostaria de saber o que é essa. O que é isso? Porque eu sempre pensava, ele fala que ele entrega o show pro Michael. O que é esse ato de entregar o show? Porque assim, eu acho... Tem muita gente que não gosta de cover. E... É chato eu falar, mas eu entendo algumas... Mas porque pega mal? Eu entendo algumas pessoas que não gostam de cover. Porque tem cover... Cara, eu entendo assim... Eu ando desse jeito, não tô criticando quem se veste de Michael, anda de Michael, não tô criticando, mas eu ando desse jeito, falo desse jeito. Pra mim, eu sei muito bem quem eu sou, quem é o Michael, e eu sei muito bem quem eu sou por causa do Michael. E é uma coisa que eu nunca tive confusão na minha cabeça.
Mas eu já peguei amigos de profissão que... Cara, se eu chego num evento... Eu já fui barrado em show meu. Porque eu cheguei assim... Caramba, que isso? Não, mas cara, eu não falo isso na maldade. Imagina, eu tô chegando lá assim... Aí eu tô entrando no backstage. Primeira coisa que a moça vai fazer é fazer... Opa, onde você vai? Aí eu... Nossa, foi barrado no próprio show. Não. Aí pra mim é super de boa. Qual é a burrice? Que agora eu já aprendi. Hoje, quando acontece, eu falo... Oi, eu sou o Rodrigo, eu que vim fazer o show hoje. Nas primeiras vezes, eu tinha... Nas primeiras vezes, com medo de parecer arrogante, eu falava... Oi, eu sou o Rodrigo, eu vim trabalhar. E aí a mulher fazia assim... Não, teu nome não tá aqui. Aí eu falava, puxa... Mas tá naquele cartaz ali. Então, eu falava, não, mas eu vou fazer e tal. Então, tipo assim, porque eu ando assim. E aí, eu já peguei colegas de trabalho que chegam num lugar, e aí chegam meio vestido, meio num personagem, botam uma banca, e acham que, eu vim fazer o show, você tem que me tratar diferente. E não é assim, cara, a vida não é assim. Uhum. Quando você fala com um artista, cara, as aulas de humildade que eu tive na vida foram com os artistas maiores que eu já encontrei na vida. O artista de médio pra baixo, você nunca vai aprender nada que presta, cara. Eu falo isso sem medo de parecer arrogante. Mas, cara, eu tive chances assim que eu sou muito grato. De poder sentar e conversar e ouvir histórias, tipo, cara, de passar o dia inteiro, tipo, com o Ivete, Seu Jorge. Com a Isa, né? Você fez a apresentação do Billie Jean lá. Passei o dia, vi a Isa trabalhar, você vê a forma que ela conduzia aquilo como apresentadora, que não deve ser fácil. Enfim, já tive chances, e aí você vê essa galera, a forma que essa galera te trata, a forma que essa galera trata a equipe, a forma que essa galera trata a música que eles estão fazendo, entendeu? Não se trata de ser bajulado, sabe? Tipo, se trata de saber que eles são foda, que eles são mesmo, mas se trata de saber que esse lugar não é um lugar que... Então como é que você... A galera que odeia cover, às vezes chega uma galera lá, eu já vi banda cover, de eu dividir camarim, e porque os caras faziam uma banda que quebrava o camarim, a banda cover quebrou o camarim. Eu tenho que chamar o produtor e falar, rapaz, deixa eu falar. Dividimos aqui o camarim, mas a quebração foi deles, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Caraca, sumiu muito o papel do E aí você personagem. fala, qual é a lógica de alguém fazer isso? Nenhuma, cara. Então, quando eu falo do lance do cover, eu entendo que tem muita gente que não gosta de cover e tal. Uhum. E eu nem sei porque eu comecei a falar do negócio de cover. Por que foi, tá vendo? Já me perdi de novo, cara. Mas segue assim. o baile. Enfim, o lance do cover, ele tem esse lugar é um cover. É um cover. E o lance que eu sempre tentei com isso, e o lance que eu vejo que o autoral também me trouxe, foi essa consciência, sabe? Eu acho que quando eu comecei a lançar minhas músicas e tal... lembrei porque que eu falei o lance do cover. Você falou por que eu entrego pro Michael. O que é esse ato? Né? Porque eu tinha muito medo das pessoas acharem assim, eu faço isso desde criança. Desde criança eu faço isso. Não importa, antes era pequeno, ficou um pouco maior, aí ficou pequeno, aí ficou médio, mas eu sempre fiz isso. Então meu medo quando eu comecei a fazer o tributo era, e se a galera achar que eu tô querendo pegar uma pilha? De falar, Michael, porque nunca foi minha intenção. Uhum. Então desde o primeiro show eu acabo falando, mesmo, sabe? No começo eles não queriam que meu nome tivesse no topo do show, de falar, não, tem que ser um nome gringo, pra acharem que o show é gringo. Teaser já não é uma palavra... Mas teaser foi numa burrice. Podia ser Rodrigo Trailer. Mas foi uma burrice. Vou até falar. olha que coisa de burrice do nome teaser. Eu quis mudar tanto esse nome, mas aí agora não dá mais pra mudar. Porque lá em 95... Não é seu sobrenome, é isso. Não, tem que não é deixar claro sobrenome. pra galera. Tem gente que acha. Lá em 95... Eu acho. O que acontece? Isso deve, se bobear, deve até ter no YouTube aí, alguém deve ter. Em 95, o Michael sempre, todos os teasers dos álbuns dele, ele botava um nome. Tinha um nome, sempre. O teaser do álbum, cara. O Michael sempre fez um vídeo conceitual, que não tinha música, e esse vídeo era um vídeo... era um curtinha, normalmente eram curtas, e esse vídeo não tem trilha sonora, e ele era colocado como propaganda durante os comerciais de TV, ou, né, na Times Square lá passava nos painéis, porque ele não tinha música. Então ele tem no álbum Dangerous tem que sai uma bola e tal, e aí uma bala, e a bala vem, aí tem os olhos dele, Dangerous. No álbum History, ele criou aquela estátua, que é o lance da estátua, que foi uma polêmica, estátua, e todo mundo chorando pra estátua, não tem música ali é uma trilha tal, que é até de um filme,
que eu não lembro o nome. Não, essa daí ele usava, Carmina Burana ele usava na introdução do Dangerous. Esse eu acho que é o Caçado ao Outubro Vermelho. Não tenho certeza. Mas enfim, não tem música. E aí quando lançaram aqui e o teaser de Dangerous é The Wind, o vento. E aí o teaser de History virou teaser. O teaser era teaser. E aí tudo relacionado a esse vídeo tinha o nome teaser. Então o óculos, o Michael botava nome nas roupas. Então era teaser glasses, teaser jacket. Caraca. E aí a coreografia era o teaser, eles chamavam de teaser routine e tal. Beleza. Quando lançou aqui, fantástico. Tudo que era emissora. Michael Jackson lança o seu novo clipe. Teaser. E aí eles traduziam. Teaser. Provocante. Provocação. Uma provocação à música. Isso, cara, isso foi em todas as emissoras. Porque na época, em 95, não usava o termo teaser pra publicidade. Não usava. Beleza. Passa 2 anos, surge o ICQ. Que vocês nem sabem. O que é o ICQ? O ICQ é tipo o bisavô do WhatsApp. Que só dava pra usar no computador. Pô, eu, obviamente, não era o mais antenado. Quando eu soube que isso já existia, um monte de gente já tinha. Aí todo mundo era fulano bad, fulano dentro, fulano isso aqui. Não sobrava nome pra eu pôr meu nome. Aí meu nickname no ICQ era Rodrigo Teaser. Pronto, pra eu fazer parte de uma galera fã do Michael. Isso. Feliz da vida. Aonde eu me apresentava? Em encontros de fãs do Michael. Sim. E aí... Isso era que ano? Ah, cara... 96, 97, Podia ter lançado 98. Rodrigo in the Closet. É! Não, mas eram umas piras assim. Tinha umas coisas que era fulano you're not alone. Não sei o que. Aí eu falava... You're not alone, né? Fulano macaco do Michael. Chimpanzé do Michael. Aí eu botei teaser, beleza. Aí, vai ter lá o encontrinho lá dos fãs. Eu ia amarradão fazer, com roupa e pá. E eu usava Rodrigo Lopes, meu nome. Rodrigo Lopes. Que até a Jennifer Lopes estourar, não via a menor graça nesse nome, né? Eu falava Rodrigo Lopes. Aí o pessoal falava, Rodrigo Lopes. Aí tipo assim, isso que eu tô falando é muito período pré-histórico, tá? Hoje em dia a gente recebe no WhatsApp um flyer. Isso que eu tô falando, a galera que fazia na época um negócio chamado fanzine, que vocês só vão saber se dá um Google, que pra explicar é complicado, não dava numa folha de sulfite em carta. Aí o pessoal mandava assim, Rodrigo Lopes, entre parênteses, o teaser do ICQ. Aí eu falei, porra, o teaser? Lopes? Caraca. Falei, porra, teaser é muito mais da hora. Teaser, Lopes? Falei, mano, vou usar teaser. Comecei a usar. Quando começaram a usar teaser na publicidade, eu falei, porra, acho que eu vou mudar esse negócio. Aí vira e mexe eu falo em casa, eu falo, pô, esse nome é uma bosta, né? Não, tá louca, todo mundo conhece esse nome. Eu falei, mas bicho, não faz o menor sentido. Aí ela até brinca que ela fala, ué, e tem que fazer sentido? O nome da Kelly Key é Kelly Chave. É verdade, velho. Eu falo, é verdade, se a gente for parar pra pensar, não tem que fazer sentido. Pô, mas tem outros que dá pra pensar. E tem história. Não tem, mas é uma história meio buga, né? Não, mas por exemplo, o Wonder é o que mesmo, a tradução? A Wonder é maravilhoso, né? Então, o Steve a maravilha. Steve maravilhoso. Steve maravilhoso. Daí você tem outros. Com certeza você Não, com certeza. Que a gente pensa não vai aí lembrar um aqui, pouquinho, mano. só pra dar uns exemplos pra galera. Aí eu fiquei com esse nome aí. Aí, de novo, não queria o nome. Voltando à história, eu comi devagar, meu Deus do céu. Aí, Você eles tá não no queriam... O The Weeknd, que é o fim de semana. Fim de semana. Bruno Mars. É Marte. Bruno Marte, pronto. Então, não tem que ter lógica. Mas enfim, aí não queria um nome no início. Não, que vai ficar mais gringo e tal. Depois... Não, peraí, você fala em português no show? Eu falei, mas lógico, sou brasileiro, pô. Não. Eu falei, não, aí isso foi, eu falei, cara... Porque o primeiro cara que pegou o show, a gente ficou 2 anos montando o show e não conseguia estrear. Então quando esse cara falou, não, tá, eu vou botar o show na casa de show, ele falou, não quero que põe teu nome. Eu falei, tudo bem. Que eu falei, bicho, é o único jeito de eu estrear. Mas abrir mão de falar em português eu não abri. Por quê? Porque no final do show eu achava importante que eu contasse o porquê de existir aquilo. Porque a verdade é essa, cara. Eu venho de uma família simples de Guarulhos. Eu sei onde os caras que cresceram comigo estão, onde alguns deles foram parar. E foi porque eu descobri a música através do Michael que minha vida ganhou esse rumo. Então, pra mim, o tributo, ele não é eu chegar lá e falar, olha, músicas, danças, efeitos. Não, depois de mostrar tudo isso, eu tenho que falar o porquê que isso existe. E a única forma é eu falando em português, e no final do show, desde o primeiro show, eu falo que nada ali é meu. Não é meu.
A música não é minha, a dança não é minha, o figurino não é meu, nada ali é meu. Eu só peguei emprestado, a gente se divertiu, mas eu devolvo pra ele. E aí entra um vocal só dele, a minha banda toca ao vivo pra ele e eu vou embora. O show é dele. Qual música? This is it. Que simboliza o final. Então, assim, né? simboliza, isso que eu ia falar, simboliza essa homenagem, né? E é isso, acabou, não é meu. Mas o fato de você colocar uma música com a voz dele já deu algum problema alguma vez? Não, Porque mas pode dar. É, mas é até- perigoso, né? É perigoso, mas até dá eu vou fazer Mas quem isso. seria o monstro? Ah, É, cara, pelo que amor de tem Deus. bicho que tem de sabotagem, cara. Né? Quando você começa a crescer, cara, é ridículo. Vem os tubarões, né? Tá curtindo o suco? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte. E @vendesuco em todas as redes sociais. É.